Vamos abrir 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Agora prestar atenção, Priscila, não conversar, certo? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja postos todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, um é a glória dos celestiais e o outro a dos terrestres. Um é a glória do sol, outro a glória da lua e outro a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje ele aqui está um pouquinho quente, viu? Vamos meditar sobre a ressurreição dos mortos. Não vou falar o texto todo, não se preocupe. Eu li todo porque é lindo, ele revela. Se vocês não entenderem nada do que eu falei, pelo menos a palavra de Deus já deixou uma mensagem. Os gregos criam que do Olimpo, onde residiam os deuses, saía um rio e quem bebesse da água ganhava a imortalidade. Essa é uma crença entre os gregos. É a fonte da juventude, né? Mas nós sabemos que isto é uma lenda, que não é verdade. Mas o Evangelho de Deus anuncia que o Filho de Deus veio em forma humana a esta terra para que todo aquele que nele crê viva para sempre. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Deus nos criou, condicionou o viver para sempre se nos abstivéssemos do fruto proibido. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, desobedecemos e agora estamos sujeitos à morte espiritual, à morte física e eterna. Devemos lembrar que não estávamos no jardim, nem comemos como Adão, mas comemos em Adão, né? Porque nós saímos dele. Por o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas agora, através do Evangelho, temos esperança de vivermos para sempre. Aquilo que perdemos no Éden, agora podemos recuperar através de Cristo Jesus. Boa notícia, né? Basta nos arrependermos e crermos no Evangelho para que esta graça seja nossa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, neste capítulo, encontramos como viver para sempre. Se alguém aqui deseja viver para sempre, precisa conhecer o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Ele não só revela como e qual é a qualidade de corpo que teremos na vida eterna. Dá uma luz, como será o nosso corpo. Em outra passagem diz que nós seremos semelhantes a Cristo, o corpo semelhante ao da ressurreição. Então, eu vou fazer a primeira afirmação sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. O evangelho apostólico tem poder de salvar o pecador. Lemos aí o 1 e o 2? Irmãos. Ô, Júlio, descongele aí, por favor. Dá para ler agora? Vamos lá. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Para sermos abençoados com a salvação, com a imortalidade, através do Evangelho, é necessário ouvirmos ou lermos a mensagem evangélica. Ouvi e a vossa alma viverá. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu também posso chegar a esse conhecimento lendo, né?
lendo as Escrituras ou um livro que interpreta corretamente as Escrituras. Sem a comunicação pregada ou escrita das boas novas, ninguém pode ser salvo. Não é suficiente orar por amigos e parentes. Precisamos transmitir o Evangelho. É muito claro isso. A igreja, às vezes, se empenha muito em orar pela família. E ore pela família, mas nunca prega para a família. E a fé não vem pela oração. A fé vem pelo ouvir. Eu preciso pregar. Ah, pastor, mas eles parecem tão intelectuais. Lembre, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tão importante quanto a comunicação do Evangelho é a recepção pela fé na mensagem divina. É preciso ouvir e é preciso receber. É preciso crer, é preciso aceitar. Se não crermos nas boas novas de salvação, não podemos ser salvos. Como diz o apóstolo Marcos, né? Quem crê e for batizado será salvo. A fé é a mão que recebe o Evangelho que nos livra da punição eterna. Então, você ouve a mensagem, acredita, então você abraça. Deus produziu o Evangelho, Deus comunicou o Evangelho e o mesmo Deus nos habilita a crer no Evangelho. Do começo ao fim é Deus salvando. Ele elaborou, ele comunicou e ele abriu o nosso entendimento para que a luz do Evangelho resplandecesse em nosso coração. Não seremos salvos pelo Evangelho se depois de aceitá-lo, desistirmos dele, diz o apóstolo Paulo, se vocês perseverarem no Evangelho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É importante manter a fé, pois sem ela ninguém consegue agradar a Deus. Hebreus deixa muito claro isso, que a fé é que nos liga ao Senhor. Muitas dificuldades podem aparecer e abalar nossa confiança na palavra de Deus. No entanto, se continuarmos firmes no Evangelho, ou a fé no Evangelho, receberemos a vida eterna que nos foi prometida. Por termos dificuldades? Sim, mas vamos continuar no caminho do Senhor. Não podemos, irmãos, então, conforme o apóstolo Paulo diz aí, não podemos diminuir, eu preciso permanecer naquilo que eles falaram, os apóstolos. Não podemos diminuir ou acrescentar nada ao evangelho apostólico, porque não há possibilidade de salvação através de um evangelho adulterado. Era o que estava acontecendo na Galácia. Apareceram os judaizantes e começaram a dizer assim, olha, vocês não podem ser salvos se não guardarem a lei. E Paulo disse, olha, maldito aquele que está pregando um outro evangelho. E no capítulo 5 de Gálatas diz, olha, quem procura se salvar pela lei, da graça, caiu, né? Não há condições. O evangelho que salva é o evangelho apostólico, conforme o Novo Testamento. Esta deturpação do evangelho tem origem satânica, para nos impedir de conhecer a verdade libertadora. O evangelho autêntico é como ensinado nas Escrituras. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não podemos ser salvos se a nossa fé na palavra de Deus não for verdadeira. Se é que não tenha crido em vão. Não pode ser uma fé fingida. A fé verdadeira se baseia na mensagem dos apóstolos e se mostra através de boas obras. A fé sem obras é morta, né? Então, essa fé verdadeira vai gerar mudança na vida da pessoa. A fé que nos salva nos transforma de pessoas comuns em santos. Nos faz passar de ouvintes da palavra para praticantes dela.
e nos leva de incrédulos nas verdades eternas a crentes na promessa do Senhor. Ei, rapaz, fica quieto aí. Já está concorrendo aqui de... toma juízo aí, viu? Você já parou para pensar se ainda estamos seguindo o Evangelho de Deus? Paulo está dizendo, vocês vão ser salvos se retiverdes como eu anunciei. Então nós precisamos fazer esse autoexame. Será que eu continuo ainda no Evangelho? Se por acaso nos distanciamos das boas novas de salvação, hoje é o ótimo dia para voltar ao caminho certo. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Vamos deixar de lado tudo que não faz parte do Evangelho e acreditar apenas em Cristo para a nossa salvação. Frequentar a igreja não salva, dízimo não salva, ser uma boa pessoa não salva. O que salva a pessoa é crer unicamente em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É importante vivermos de acordo com a palavra de Deus. Não devemos adiar essa limpeza nas nossas crenças e ações, pois amanhã pode ser muito tarde. Então, se eu não estou andando de acordo com o Evangelho, se eu não creio de acordo com o Evangelho, eu estou precisando fazer uma faxina, limpar da minha vida essas coisas que não glorificam a Deus. Em segundo lugar, a ressurreição dos mortos faz parte da essência do Evangelho de Deus. Leamos o 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque as pessoas pensam que o Evangelho só é a morte de Cristo. Sim, ele morreu pelos nossos pecados, mas se ele não houvesse ressuscitado, a nossa dívida permanecia. Por quê? Porque ele foi vencido pela morte, ele tinha algum defeito e não pôde ressuscitar. Então, está ligado à morte e ressurreição de Cristo. Nós que cremos em Cristo, não podemos ser lançados no lago de fogo, porque fomos declarados inocentes, pois já cumprimos a nossa sentença em Cristo. Cristo pagou na cruz a nossa dívida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se a nossa fé no Evangelho não for de aparência, somos de fato salvos. Estamos sendo salvos e seremos salvos na sua segunda vinda. Ele nos salvou, ele continua nos salvando da carne, do mundo e do diabo e nos salvará na eternidade, né? Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Mas se nossos pecados não foram lançados sobre Jesus, estamos debaixo da condenação. Deus está nos dando, no dia chamado hoje, a oportunidade de receber a Jesus para obtermos o perdão de nossos pecados, porque ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Mas essa graça do perdão precisa ser recebida, precisa ser aceita para que seja nossa. A obra salvadora de Cristo para a nossa justificação, que é o perdão, só foi concluída com a sua ressurreição. Se ele tivesse permanecido sobre o domínio da morte, sua vida não teria poder de nos libertar da condenação. Mas graças a Deus, ele ressuscitou e nós fomos considerados justos. Como diz o apóstolo Paulo, ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Como é que eu sei que eu não tenho dívida? Porque Jesus ressuscitou, ele está vivo. A morte de Cristo cumpriu a lei,
porque o salário do pecado é a morte, enquanto sua ressurreição mostrou que ele era inocente e que nossa dívida foi paga. A ressurreição de Cristo é a confirmação de que todos que creem nele estão perdoados de todos os seus pecados, livres do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita. No Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. É motivo da igreja celebrar e adorar a Deus por essa graça maravilhosa. A ressurreição de Cristo nos ensina que aqueles que estão com Ele viverão uma vida nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A ressurreição não só tem o poder de confirmar o perdão, mas de transformar a nossa vida. Claro que não será perfeita nessa vida, mas haverá uma transformação. Também aprendemos que mesmo que a morte física nos atinja, seremos ressuscitados por Cristo quando Ele voltar. Estamos tão ligados a Ele que quando Ele falar, nós sairemos da sepultura pelo seu poder, como Lázaro saiu. A morte não tem mais domínio sobre nós. Se dormirmos, nosso espírito irá para o céu. Se nós partirmos hoje, nós vamos à presença do Senhor, que diz, é incomparavelmente melhor, né? Coisa gloriosa. Lá nós vamos ver os nossos irmãos que lá estão, Maria Lúcia, né? E tantos outros, e vamos conhecer até anjos que a gente ouviu falar nas Escrituras, né? E lá é um lugar tão agradável que depois nós vamos ficar lá até o retorno glorioso de Cristo Jesus. O Evangelho de Deus consiste na morte e ressurreição de Cristo para perdão dos pecados. Vamos fugir de qualquer mensagem que não concorde com a mensagem dos apóstolos. Não devemos crer no Evangelho que ensina a ressurreição do Espírito e nega a ressurreição do corpo. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles falam que o Espírito ressuscitou, o corpo não, porque eles acreditam na reencarnação. Não é o Evangelho de Deus. Não vamos dar crédito de que, sendo bons nessa vida, vamos para o paraíso. Essa crença anula o sacrifício em nosso favor. A entrada nossa é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Terceiro lugar, a ressurreição dos mortos foi anunciada por testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Vamos ler? E apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim creste. Essa é a mensagem do Evangelho gloriosa. Mais de 500 irmãos viram o Senhor ressurreto. Testemunhas oculares. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus depois da ressurreição. As aparições, tanto em grupo quanto de forma individual, mostram que não se tratou de uma alucinação. Elas puderam tocar, conversar e até comer com ele durante um período de 40 dias. A nossa fé no que está registrado na Bíblia é o que confirma nossa salvação. Meus irmãos, um juiz julga uma causa
sem ter presenciado os fatos. O que é que chega ao juiz? Os documentos de defesa e de ataque, ele examina aquilo ali e dá a sentença. Assim somos nós também. Nós não podemos ver Cristo ressurreto, mas pegamos o seu escrito e acreditamos na sua santa palavra. Nos revelam as Escrituras que no primeiro momento eles não reconheceram a Jesus. Só o identificaram pela maneira de falar e de orar. É uma coisa misteriosa para nós. Por exemplo, a Madalena, Jesus está falando com ela e ela pensa que está falando com o jardineiro e de repente Jesus fala assim, chama pelo nome dela e ela aí, ao ouvir, reconhece o Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos do caminho de Emaús estavam discutindo sobre o assunto triste de Jesus aparecer. O que é que vocês estão conversando? E eles pararam. Você é estrangeiro, você não sabe o que aconteceu. Eles contam toda a história e Jesus começa a dizer a eles assim, olha rapaz, mas não está escrito que o Cristo devia aparecer? E ele conversando no caminho, e aí eles convidam a Jesus. Eles só vão reconhecer Jesus como? Quando Jesus está orando, quando Deus está abençoando o pão, eles perceberam que era Jesus. Aí Jesus desapareceu, louvado seja o nome do Senhor. Diversos fatores podem ter levado os discípulos a não reconhecerem a Jesus de imediato. O corpo ressuscitado de Cristo era diferente, mas ainda apresentava a característica do corpo que eles conheciam. Por exemplo, como é que ele conseguia entrar em lugar fechado, se ele tinha um corpo? Como é possível? Então, o corpo dele tinha alguma substância diferente dessa, do antigo. Porém, quando Tomé, se eu não colocar o dedo nas suas feridas ou nas cicatrizes, eu não vou acreditar. E Jesus mostrou a ele a cicatriz. Então, Jesus tinha um corpo parecido com o interior, mas também agora o corpo que ele tinha era um corpo superior, né? Então talvez isso tenha causado a dificuldade dos irmãos em reconhecê-lo. O impacto da morte violenta de Jesus provavelmente fez com que os discípulos não conseguissem imaginá-lo, vê-lo novamente. Parece que houve um reset na mente dos discípulos. Quer dizer, se uma pessoa morre, ela desaparece. A gente diz, não vou encontrar com essa pessoa mais. Então, Jesus morreu na mente daqueles discípulos. No entanto, a dúvida em relação à ideia da ressurreição foi o principal motivo para que eles não o reconhecessem. Eles não acreditaram no ensino de Jesus e dos profetas que convinha que o Cristo morresse e ressuscitasse. Jesus ressuscitou pessoas na presença deles. Eles mesmos tiveram poder para ressuscitar mortos. Mas agora, quanto a seu mestre, eles não acreditavam. Então foi a incredulidade. Jesus chamou eles de incrédulo. Por que vocês não creem? Quando aqueles rapazes do caminho de Emaús tiveram encontro com Jesus e voltaram e contaram a experiência que viram Jesus, os discípulos continuaram não crendo. As mulheres avisaram, olha, Jesus está vivo. Eles continuaram não crendo. E Jesus censurou a incredulidade de todos, não só de Tomé. O apóstolo Paulo não teve presente durante o ministério de Jesus na terra, mas teve um encontro com o Senhor e viu Cristo após a sua ascensão. Esse homem é especial mesmo, porque Jesus já tinha ido aos céus, já estava à direita do Pai e desceu exclusivamente para evangelizá-lo e revelar o evangelho para ele. Por isso ele diz, eu sou como um abortivo, eu nasci fora de tempo. Hoje nós conhecemos a Jesus ressuscitado por meio da fé nos relatos da Bíblia. Assim, ao acreditarmos no evangelho, conseguimos perceber as realidades espirituais que nos cercam. Crê e verás a glória de Deus. Nós continuamos testemunhando sobre a ressurreição de Cristo com a ajuda do Espírito Santo, demonstrando pelos escritos sagrados que ele vive e voltará uma segunda vez para julgar vivos e mortos.
quem crê na mensagem tem a vida eterna. Pregue este evangelho que é o poder de Deus. A forma como falamos sobre a ressurreição de Cristo para os nossos parentes e amigos é reforçada pela maneira como vivemos. Se anunciamos a ressurreição, mas nosso exemplo não é forte, a mensagem que transmitimos não vai impactar quem nos escuta. Talvez seja essa a dificuldade dos nossos parentes e amigos se aproximarem de Cristo, porque a nossa vida não é condizente com o evangelho que pregamos. O evangelho é o poder de Deus, poder perdoador e poder transformador. Então, quando eu falo, as pessoas que me conhecem antes de aceitar Jesus precisam atestar. Não, ele não é a mesma pessoa. O cego chegou curado e alguém disse, parece com ele. E aí ficaram a dúvidas, é ele mesmo? Ele disse, sou eu. Como é que você está enxergando? É que um homem chamado Jesus lavou meus olhos, botou lodo nos meus olhos, mandou lavar e eu estou vendo. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Em quarto lugar e último, a ressurreição dos mortos, se for negada, anula a ressurreição de Cristo. Vamos ler aí o 12? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. A ressurreição de Cristo traz uma consequência importante. Os que acreditam em Jesus também ressuscitarão quando ele voltar. É por isso que nós não temos o temor apavorante da morte. Porque a morte não é a última palavra. Nós estamos ligados a Cristo, nós vamos ressuscitar no último dia. Enquanto nossos corpos são enterrados, nós vamos para o céu só em espírito, onde viveremos com Jesus e com os membros do reino de Deus. Quando Jesus retornar, ele nos trará com ele e ressuscitará os nossos corpos. É isso que o apóstolo Paulo revela em 1 Tessalonicenses 4, para a gente não ficar triste, porque nós que estaremos lá, seremos trazidos pelo Senhor. E então, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados, e aí todos iremos a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa gloriosa, né? Negar que os mortos vão ressuscitar é o mesmo que dizer que Cristo não ressuscitou. Está extremamente ligado a esses dois temas. Se pensamos assim, somos pessoas sem esperança. Para nós morreu, acabou. Não vamos viver em santidade, mas em pecado. Cristo só é importante para nós em coisas desta vida. Mas ele ressuscitou e os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Nós estamos aqui porque nós cremos na ressurreição. Nós queremos participar da ressurreição da vida, que é em Cristo Jesus. Por isso, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cristo veio para resgatar o ser humano por completo, tanto o corpo quanto o espírito. No primeiro momento, ele dá vida ao nosso espírito, que é o novo nascimento. Quando voltar, ele ressuscitará o nosso corpo e unirá o nosso espírito, e assim estaremos eternamente com o Senhor. Uma das razões pelas quais ele se tornou humano foi para demonstrar o quanto o nosso corpo é valioso para Deus. Porque naqueles dias os gregos atribuíam a origem do pecado ao corpo humano. Então Jesus não podia ter vindo em carne. Eles não aceitavam o verbo que se fez carne. Não, irmãos, o corpo quem fez foi Deus. Deus formou o homem do pó da terra, né? Depois soprou o fôlego da vida. O corpo humano é tão importante para Deus que o Espírito Santo vem habitar em nós que somos regenerados. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? O CEP do Espírito Santo. Qual é o CEP do Espírito Santo? O nosso corpo, irmãos.
O nosso corpo é templo do Espírito. O corpo humano não é a causa do pecado, como pensavam os gregos, mas o instrumento de nosso coração pecaminoso ou transformado. Se eu tenho um coração transformado, o meu corpo será usado para a justiça. Se eu não sou uma pessoa transformada, o meu corpo será instrumento para o pecado. Antes da queda, Deus nos deu um corpo adaptado para esta terra e nos dará um novo corpo para habitarmos no novo céu, na nova terra. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele vai nos dar esse corpo capaz de entrar nesse novo ambiente. É possível superar o medo intenso da morte ao conhecermos a Jesus. Eu não quero dizer que o crente não fica com medo de morrer em certos momentos. Mas eu estou falando daquele medo apavorante, daquele medo de se eu morrer, onde é que eu vou? Será que eu vou para o céu? Esse medo aqui que a gente não pode ter. Às vezes a gente fica com medo de morrer. É perfeitamente normal isso. Agora, aquele medo que deixa você abatido, não. Então é possível superar o medo intenso da morte ao conhecermos Jesus, porque Ele é a vida. Jesus que já venceu a morte. Jesus venceu a morte. Embora nossos corpos fiquem na sepultura, nós sem o corpo iremos ao mundo da realidade invisível, que é muito melhor do que está aqui. Paulo disse, o meu desejo é partir, morrer, estar com Cristo, porque é incomparavelmente. Não vai ter inflação lá, não vai ter desemprego lá, você vai ter tudo o que necessita lá. Você fica batendo na madeira assim, não quero não, quero ficar aqui desempregado, quero ficar aqui com dor. Bom, pode ficar, não tem problema nenhum. Mas Deus nos oferece algo muito superior, louvado seja Deus, né? Muito maravilhoso. Concluo, meus irmãos. A morte física é uma sentença divina por termos comido em Adão o fruto da árvore do bem e do mal. Mas Deus nos mandou Jesus para mudar a nossa sorte. Ao recebermos a Cristo como Salvador, comemos do fruto da árvore da vida e não morreremos eternamente e seremos ressuscitados dos mortos no retorno de Jesus. Em Cristo nós temos acesso à árvore da vida para viver para sempre. A morte do corpo não significa o fim. Aqueles que já foram podem ter seus corpos descansando na sepultura, mas seus espíritos podem estar no paraíso com Deus ou em um lugar distante dele. Porque o rico, quando partiu, estava num lugar de tormento e pediu alívio, né? Disso depende a nossa posição em relação ao Evangelho. Para que lugar eu vou quando partir deste mundo? Se você tem Jesus no seu coração, pode ter certeza, vai entrar no paraíso direto. Mas se não tem Jesus no coração, vai para o lugar de sofrimento. Nosso corpo é uma criação de Deus e pertence a Ele. O pecado trouxe muitos danos ao nosso corpo, resultando em doenças e a morte. No entanto, o Evangelho nos oferece a esperança de que no retorno de Cristo teremos um corpo livre de doenças, envelhecimento e morte. Para receber essas bênçãos, é fundamental acreditarmos na mensagem do Evangelho. Precisamos crer no Evangelho. Sabedores de que nosso corpo pertence a Deus, por direito de criação e redenção, vamos viver em santidade de vida. O Espírito Santo habita em nosso corpo mortal. Quem vive usando o corpo para a iniquidade revela que não tem um Santo Espírito dentro de si. Também não participará da ressurreição para a vida, mas para a morte. Então, meus irmãos, espero que todos aqui estejam alegres na presença do Senhor, porque nós conhecemos a vida por graça e vamos ressuscitar dos mortos quando Cristo voltar. Amém.